Olá, bom dia. Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização dos perigos do câncer de próstata. Por isso, eu convidei hoje para conversar sobre esse assunto o Dr. José de Ribamar Calixto, que é médico urologista. Bom dia, doutor Calixto. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu tenho uma estatística aqui que me diz que o câncer de próstata lidera os casos de doença no Maranhão. É isso mesmo? A gente tem esse número assim expressivo mesmo? Na realidade, o Instituto Nacional do Câncer faz uma estimativa anual de prevalência e ocorrência e incidência de doença. Casos novos, a incidência, e a prevalência, que é a persistência da doença. E o INCA publica todo ano que é o segundo câncer que mais acomete o homem. Isso não é no Maranhão, isso é uma regra geral. Brasil inteiro. Brasil inteiro, e a gente pode até esticar, botar essa estatística como sendo, Quase hoje mundial. em relação ao homem, uma estatística mundial. Tem vários fatores que influenciam nisso. A gente ainda não sabe qual a principal causa que starta o gene causador do câncer de próstata, são 17 genes em média, hoje já identificados, e a gente sabe também que obesidade, sedentarismo, alguns Vamos dizer, sabe as causas básicas? As causas básicas. Mais gerais. Mas nós estamos fazendo mais diagnóstico também. O costume, o normal do homem era morrer de câncer de próstata na década de 80. Era comum. Primeiro o câncer, era comum você ser condenado à morte por câncer. Hoje não. É uma sentença mesmo, Hoje era mudou, uma sentença de morte. Com certeza. Com a evolução da medicina, a gente tem feito muito mais diagnósticos na fase inicial da doença. E menos homens, consequentemente, estão morrendo da doença. Mas o homem, ele ainda tem medo desse diagnóstico. Medo do diagnóstico, vamos dizer, todo mundo tem, né? Sim. Mas o homem, ele é mais frágil nessa hora. Ele tem medo primeiro do exame. Ele tem medo de uma opção de coisa antes de receber o diagnóstico. Ele é mais frágil nessa hora, vamos dizer? Na realidade, o sexo frágil é o homem, né? Não é Eu a mulher. também acho, sempre achei mulher isso. É sexo forte. Nunca ninguém me deu atenção, mas eu sempre achei isso. Mas eu concordo com isso. O homem, se fosse ter um parto normal, ele morria só em pensar que iria ter um parto normal. O parto, nem precisava dizer de que jeito era, ele já ia morrer. Já há muito tempo. Todo homem, a gente faz uma brincadeira, todo homem é frágil, todo homem não é frágil, é frouxo. Para a doença, para a dor e para a doença, né? Então, mas é verdade, homem doente é mole demais, meu Deus. Vamos. E a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma enquete em que a principal causa do homem não procurar o toque retal para fazer o exame do câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata. E o principal motivo não foi constrangimento, não foi a brincadeira que o colega faz da tal da dedada, não, foi medo de sentir dor, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. E, consequentemente, quando você tem aquele ditado popular, quando você procura, acha. Mas a ideia é essa, é achar na fase inicial da doença e curar. Claro. Porque se você procura na fase tardia, quando o câncer saiu da próstata e foi para o osso, foi para o fígado, foi para o pulmão, aí ele está sentenciado a morrer mais rápido. Hoje, mesmo os tumores avançados, com metástase óssea, proliferação da doença por corpo inteiro, você consegue dar uma sobrevida com a doença de 10 a 15 anos com todos os tratamentos que você tem hoje. Mesmo quando ele já está um pouco avançado? Mesmo na fase avançada. E se ele está na fase inicial, você consegue, em alguns casos, a maioria deles, curar. Mas para você achar na fase inicial, se a gente for comparar com a mulher, ela precisa botar um aparelho de metal dentro da vagina, abrir aquele aparelho, tirar um pedaço do colo do útero para dizer, olha, tem um câncer na fase inicial. Tira aquele colo, ela está curada. O homem é a mesma coisa, só que não é um aparelho de metal, é o dedo do urologista. Que por incrível que tão pareça. Mais muito fácil, simples. Gente. E por incrível que pareça, quando você tem uma doença hemorroidária, hemorroida, uma fístula, uma fissura anal, um abscesso, o homem vai no proctologista 10 vezes. Mas para fazer um exame preventivo, que é uma vez por ano, associado ao exame de sangue, que é o PSA, o homem não vai, tem medo e faz até brincadeira. Isso mudou a história. Isso, de alguma forma, está relacionado ao machismo? Mas só está relacionado ao machismo. Então tá, sobre isso a gente conversa no próximo bloco. Vou fazer aqui um rápido intervalinho e a gente volta já para continuar conversando sobre isso. Só um minutinho.
Pois é, estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre o Novembro Azul e os cuidados da prevenção do câncer de próstata. E nesses cuidados a gente estava falando do machismo. A gente fala tanto sobre isso, e isso ainda gera esse tipo de preconceito, não está visto? Com próstata gera. Por quê? Porque os homens acham que fazendo assim, primeiro, se fizer o toque, ele pode achar um câncer de próstata. Se ele acha um câncer de próstata, ele vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, tirar a próstata. E se ele tirar a próstata, ele vai ficar impotente. Não é bem assim. Dependendo do estágio da doença, da técnica cirúrgica operada, dos cuidados durante a cirurgia para retirada ou do tratamento com radioterapia, a potência e a ereção pode não ser comprometida. Lógico, como a gente tem achado doença cada vez mais precoce e as cirurgias com intuito de cura, a gente radicaliza muito as cirurgias para que ele fique curado. Pode a cirurgia gerar uma disfunção erétil, uma impotência sexual que pode ser tratada depois. Tratado com os Viagras da vida, com a prótese de pênis, e você restaura a ereção em 100%. Eu acho que aí mora o medo de descobrir a doença e ter que tratar. Porque se a gente for fazer um levantamento da força bruta de trabalho do país, 80% está nos homens de 30 a 65 anos. De 30? A força bruta trabalhadora dos homens desse país. Sim. E não tem política para esse homem. Tem política para o adolescente, para a criança, para o idoso. Essa é uma faixa meio esquecida, né? Tem. A política está na zona neutra dos cuidados. Zona neutra, e o homem também acha que não adoece. Que é o super-homem, mas quando alguém fala, você está doente, acaba com o homem, né? E ele não procura porque acha que não adoece. Então, para esse homem que tem DST, que tem hiperplasia prostática, tem pedra nos rins, tem hipertensão, tem diabetes, pode sofrer um AVC, pode ter um infarto, não tem uma política pública específica. Isso que a gente está fazendo agora aqui é conversando sobre informação em política pública, dizendo para esse homem, então, você precisa se cuidar. Quer dizer, para ele se cuidar, ele vai ter que ir atrás. Aí a gente tem duas situações. Ele faz aquela brincadeirinha do machismo, que vai levar uma dedada, aquela bobagem toda, e o medo de perder a impotência. São duas coisas que assustam muito. E com isso, a gente tem visto o número de cânceres crescer? Tem visto o número de câncer crescer, porque o homem tem se conscientizado. O homem tem lido mais, tem sido informado mais. Aí nós da área médica, dependemos muito e 100% de vocês. Porque sem vocês a gente não leva a informação para esse homem. Isso que a gente está fazendo agora, contribuindo com o Novembro Azul, dá muito mais reflexo do que um cartaz, uma luz azul. Isso. Eu olhei a luz azul, mas para quê? Aquilo é próstata, não vou fazer, deixa passar esse mês. Eu não estou nesse grupo de risco. Eu estou urinando bem, normal, para que eu vou levar uma teoricamente dedada? Mas o tumor na fase inicial, ele não dá sintoma nenhum, é quando ele é curável. Pois é, isso que eu queria dizer. Tem alguma coisa que desperte esse homem para dizer, eu posso estar com essa doença? Não. Absolutamente. Na fase inicial, sim, nada. Na fase inicial. Na fase avançada, ele vai ter dificuldade para urinar, vai urinar com sangue, vai se espremer muito para urinar, levantar 10, 15 vezes à noite, vai ter dor no corpo, dor na bexiga, dor na urina, dor no testículo, mas o tumor já está na fase avançada. Sim, aí isso já é uma fase avançada, né? No comecinho não tem nada que ele identifique como eu posso estar com câncer de próstata. Nada. O câncer de mama no homem e na mulher, a mesma coisa, sem nenhum sintoma, e a mamografia acha aquela calcificaçãozinha pequena. Verdade. O homem é a mesma coisa, porque ele é tão pequeno. O tumor na fase inicial, ele é diagnosticado, o urologista é treinado a fazer o toque retal e achar tumores do tamanho da ponta de uma caneta. Uma caneta, essas canetas Bic, você acha aquilo diferente na próstata. A textura dela não Isso só é identificado com o toque. Com o toque e com o PSA. Pois é, o PSA, muita gente diz, não, mas eu fiz o PSA e tal e tal. O PSA, ele substitui esse exame, esse outro exame? Não, por quê? Porque o PSA, ele tem 60% de falso resultado negativo. É o valor preditivo negativo do PSA. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um PSA elevado, normal hoje é em torno de 1,5 a 2 de PSA. Ah, mas é 4. Alguns laboratórios colocam 4, mas não é isso. Se o PSA está elevado, acendeu uma luz vermelha, tem alguma coisa errada. Ou é inflamação, ou é um processo de crescimento benigno, ou é câncer. Se ele está normal, ele não quer dizer nada. É normal? Não, porque 40% dos homens com PSA normal têm um câncer de próstata. E o que é PSA normal? Aí vem as interferências.
o estado da próstata, a inflamação da próstata, a idade, o hábito de vida, se tem ou não uma infecção urinária prévia. Enfim, vários fatores fazem ele ficar Quer dizer, alterado. na sua opinião, o homem deveria fazer o PSA, mas como parte desse sistema de prevenção e não como uma prevenção sozinha, como prevenção de diagnóstico sozinha. O valor que nós depositamos no PSA, se ele faz só o PSA, é se o PSA está alterado. Aí você precisa investigar. Mas se ele está normal, ele não dispensa o toque. Sim, é isso que eu quero dizer. Ele não dispensa o toque. Ele é só uma parte, Uma vamos parte. dizer assim, uma parte, né? Ele é complementar. Complementar, O médico complementar. tem que fazer, na realidade, é examinar o paciente. Simples. Aferir a pressão, escutar o pulmão, examinar a conjuntiva, fazer um toque vaginal, fazer um toque retal para doenças do canal anal, como câncer de canal anal, fazer um toque retal para examinar a próstata, pegar no testículo, ver as doenças inerentes do pênis, examinar a mama se não tem caroço, ver a tireoide se não tem caroço, se está grande. Isso é exame físico. Só que o toque retal, ele entra naquela caixa de homens que, mas é a dedada, aquele preconceito com você mesmo colocou, que é o machismo, né? Pois é, se fosse por isso, mulher não ia no consultório médico, né? A gente aquela posição horrível, o toque. Um pedaço de metal dentro da vagina, abrindo no parafuso. Que a gente faz todos os anos tem que fazer. A mamografia que aperta o nosso peito, que a gente só falta gritar, né? Imagina um homem fazendo uma mamografia. Mas o homem faz mamografia. O homem tem que excluir também o câncer de mama, naqueles casos suspeitos de nodulação. Vai dizer isso para homem, que aí, mesmo que ele não apareça Não, nunca mais aí no não vai. consultório. Aí- Olha, doutor Calixto, o nosso tempo acabou, mas o senhor vai ter que voltar aqui para conversar mais comigo sobre esse assunto que eu acho super interessante. E como o senhor falou, informação é tudo. Com certeza. Quem não sabe, não tem como se prevenir. É verdade. Então, não adianta olhar a luz azul, não. Tem que saber o que aquela luz azul significa e o que ela pode gerar depois, né? É verdade. Te agradeço a chance de estar aqui informando. Convite feito. Convite aceito. Pronto, estamos combinados, vamos conversar mais uma vez sobre o Novembro Azul, ainda no mês de novembro, claro, para explicar um pouquinho mais sobre essa doença. E muito obrigada, doutor Calixto, por mais essa entrevista. Eu que te agradeço a oportunidade de falar para todo mundo aí, depois a gente tocar em câncer de pênis, que o Maranhão Pois é, a gente ainda tem essa coisinha, câncer de pênis. Os homens estão muito descuidados no Maranhão. Mas você já sabe que toda essa conversa minha com o doutor Calixto fica à sua disposição no nosso site, al.ma.leg.br/TV, e que tudo isso aí você pode acessar do jeito que você quiser, nas nossas redes sociais, na nossa página online do rádio, vai estar tudo lá à sua disposição. E todos os dias eu estou aqui esperando você, cedinho às 8h30 da manhã, com muita informação, com entrevista, com tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!